Campeonato Paulista, ao vivo, Novo Horizontino e Santos. O Peixe vai ao interior jogar suas últimas chances para encostar nos líderes. Direto de Novo Horizonte, Novo Horizontino e Santos. Campeonato Paulista, nesta quinta, 9h30 da noite. Palmeiras vence o São Paulo e pode conquistar o título paulista por antecipação. O Santos goleia a Ferroviária na Vila, 6-2. Romário faz 4 gols e o Flamengo só precisa de um empate para ser campeão da Taça Guanabara. O adversário do Flamengo vai ser o Vasco, que venceu o Barreira. O Milan é campeão italiano pela 15ª vez. Olá, boa tarde. Flamengo e Vasco vão decidir a Taça Guanabara no próximo domingo. Ontem o Flamengo goleou o América com um show de Romário, que marcou 4 gols e disparou na artilharia do campeonato. Alcir passou para Romário, que marcou um golaço. Flamengo 1, América 0. Nélio passou para Iranildo, que tocou, sabe para quem? Para o baixinho, para Romário. 2-0 Flamengo. Rogério de falta marcou o gol do América. Sávio deu terceiro para o Romário de presente sozinho. Romário fez Flamengo 3-1. Nélio lançou Romário, que apareceu livre para marcar o 4º gol dele na partida. Final, Flamengo 4, América 1. O Vasco vai precisar vencer o Flamengo para ficar com título no primeiro turno. É que o time do técnico Carlos Alberto Silva tem um ponto a menos, apesar da vitória de ontem sobre o Barreira, no último minuto do jogo. O Vasco sofreu. Teve a chance de abrir o placar depois desse lance polêmico. O juiz deu pênalti que Valber cobrou na trave. A torcida sofreu até o último minuto. Foi aí que Pimentel, com muita raça, dividiu com o goleiro do Barreira. Levou a pior, mas fez o gol da vitória. Pimentel não pôde comemorar e saiu de campo na maca. Confira agora os outros resultados da rodada do Campeonato Carioca. O Americano perdeu em casa para o Volta Redonda, 1-0. O Itaperuna derrotou o Olaria, 2-1. O Madureira derrotou o Bangu por 1-0. E no clássico da rodada, Botafogo e Fluminense não saíram do 0-0. Daqui a pouco, os gols de Minas e a seguir a goleada do Santos. Mais uma vitória do Palmeiras e tudo sobre o final de semana do Campeonato Paulista. Até já. Júnior, depois de 22 anos de futebol, quando é que você vai pendurar a chuteira? Quando a chuteira é pênalti, não dá para pendurar. Pênalti, marca de profissional. Oferecimento. Bolas Pênalti. Deixa rolar essa paixão. E é do Campeonato Paulista que vamos falar agora. O Guarani conseguiu uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. Foi em cima do time misto do Corinthians. O América saiu na frente. Ricardo Oliveira cruzou e James fez 1-0 América. Já no descontos, Nildo cobrou a falta e definiu o placar. Final, América 1, Portuguesa também 1. O Araçatuba, vice-líder do segundo turno, ganhou do União São João. Garrinchinha abriu o placar batendo falta. Robinho empatou chutando de fora da área. Alexandre desviou do goleiro e deixou o Araçatuba na frente. Tuta, pegando rebote, liquidou o jogo. Araçatuba 3, União São João 1. O Rio Branco passou pelo Mujimirim em Americana. Curê fez o primeiro. Valdo, com chute forte de fora da área, empatou. Curê fez o gol da vitória, aproveitando o passe de Nelson. Final, Rio Branco 2, Mujimirim 1.
O que você viu aí foi os outros gols do Campeonato Paulista, tá bom? Bem, agora sim, o Guarani conseguiu uma vitória importante na luta contra o rebaixamento em cima do time misto do Corinthians. Vamos lá. Preocupado na marcação. Ronaldo tropeçou. Opa! Gol! Silvio! Olha só na repetição. O Ronaldo sai, não acha, a bola bate no Silvio, vai morrer lá dentro, é gol do Guarani. Renato Gaúcho recusou a proposta do Corinthians para disputar a Taça Libertadores no time paulista. Numa reunião ontem à noite com dirigentes do Fluminense, Renato confirmou que vai continuar no clube e cumprir todo o contrato, que vai até o final do ano. O vice-presidente de Finanças do Fluminense, Pedro Arantes, prometeu pagar os 2 meses de salário e a dívida de $400 mil que tem com o Renato. Botafogo e Juventus. Bom, vamos agora para a goleada do Santos em cima da Ferroviária. Vamos lá, aos gols. Peixe goleou de novo. Logo aos 6 minutos de jogo, o Sandro já dava amostras de como seria a partida. O belo gol, Santos 1-0. O segundo foi aos 28 minutos. Robert, de fora da área, encheu o pé. Um golaço, Santos 2-0. 10 minutos depois, Marcelo Passos recebeu de Macedo e aumentou 3-0. No segundo tempo, logo aos 2 minutos, Giovani, o craque da Vila, de pênalti, fez mais um. Aos 7, de novo ele, Giovani aumentou. Não perca a conta, 5-0. E foi Giovani quem fez o 6º gol do Santos. Foi no final do jogo que a Ferroviária tentou descontar. Fez com Marco Antônio e depois, esse aí com Otávio Augusto no último minuto do jogo. Final, Santos 6, Ferroviária 2. O Palmeiras segue irresistível no Campeonato Paulista. O São Paulo até que tentou, mas não deu para segurar a máquina verde. Seus homens se aproximam com muita velocidade de trás. Olha aí, ó. Olha essa, olha essa. Olha o Rivaldo. Gol! Palmeiras! Rivaldo! Djalminha prefere fazer a volta. Pedro Luiz, o juiz diz que com falta. Decor, com você no Campeonato Paulista! Gol! Pro Valdir, pro Edmilson, pro Valdir, atenção, tá chegando, pode ser, calcanhar, Almir, a finta bateu, golaço, golaço! Mendonça brigando, a melhor Luizão, e limpou, bateu, golaço, corre pra alegria Miller. Despreocupado com São Paulo. Olha o desvio. Gol! Do São Paulo, Valdir. 12º dele no campeonato. A seguir, o Milan conquista por antecipação o título italiano e os gols pelo Brasil. Daqui a pouco. Lances e jogadas do clássico Portuguesa e Palmeiras. Campeonato Paulista. Nesta quarta, 10h30 da noite. Deu Brasil na Maratona do Rio. Só que Elisvaldo Carvalho ganhou, mas não levou. O maranhense Elisvaldo Carvalho superou mais de 10 mil concorrentes e chegou em primeiro. Mas a vitória não foi o suficiente para carimbar o passaporte para Atlanta. Com um tempo de 2 horas, 16 minutos e 53 segundos, ele não conseguiu o mínimo exigido pela Federação Internacional de Atletismo. Entre as mulheres, Márcia Narlock ganhou e vai para a Olimpíada. Jogadores do mundo inteiro encantando o Japão. E ainda os craques brasileiros Dunga, Leonardo, Jorginho, César Sampaio, Evair, Edilson, Antônio Carlos, Zinho.
Campeonato Japonês. Onde rola a bola, nosso time dá um show. Estreia em maio, aqui na Rede Record. Boa noite. Manchete Esportiva, segundo tempo, está no ar. Boa noite, Washington. Boa noite, Solange. Boa noite, amigas e amigos da Manchete. Para quem não sabe, a Solange é América doente. Ontem eu cheguei no campo do Madureira e vi a Solange de bonezinho do América, bandeirinha do América. E o Romário foi lá e estragou tudo. Deixa estar. A gente ainda acerta contas nesse jornal. Mas vamos começar pelo campeonato italiano. O Milan vence a Fiorentina e conquista o 15º título de sua história. Milan só precisava de mais uma vitória para antecipar a conquista do Scudetto. O time milanês começou perdendo. Rui Costa faz 1-0 Fiorentina. O empate veio 1 minuto depois. Savicevic, 1-1. No final do primeiro tempo, o EA, o liberiano do Milan, sofre pênalti. Baggio bate e coloca o time milanês com a taça na mão. No segundo tempo, o Milan ainda fez o terceiro. Simone. Final, Milan, campeão da Itália 3, Fiorentina 1. 15º título do time de Milão. Campeonato Paulista. O Santos massacrou a Ferroviária de Araraquara na Vila Belmiro. Só Giovani fez 3 gols. O Santos começa procurando o ataque. Nesta jogada, a falta marcada. Não vale mais nada. E na cobrança ensaiada, o Sandro coloca no ângulo. 1-0 Santos. Bela cobrança do Sandro. Ele costuma bater forte e dessa vez colocou. Mais Santos no ataque. Olha o cruzamento. Veja só o que faz o Giovani. Se enrola todo e essa bola, por incrível que pareça, acaba não entrando. Duas jogadas com Giovani e agora o tiro do Cláudio para boa defesa do goleiro da Ferroviária. Robert, olha só que tiro lindo. Uma bomba do Robert de fora da área. 2-0 Santos. Só dava peixe. Macedo, linda jogada individual. O breque. E aí o Marcelo Passos fica à vontade para fazer o terceiro. Gols bonitos também na Vila Belmiro. Macedo, jogada individual. E a finalização do Marcelo Passos. 3-0 Santos. Olha só a enfiada de bola para o Robert. Ele toca por cobertura. Pega muito por baixo. Já na segunda etapa, o domínio na área e o pênalti. Quem vem para a cobrança é Giovani. E ele bate bem. 4-0 Santos. Mais uma jogada rápida do Peixe. A invasão do Robert, o drible no goleiro e mais um pênalti. Certa arbitragem. 2 lances indiscutíveis. Veja aí como o goleiro derruba o Robert. De novo ele, Giovani batendo. 5-0 Santos. Mudou o lado e mais uma vez se deu bem. Olha só o apetite do Peixe no ataque. Jogada do Robert. O Giovani aproveita e marca mais um. O terceiro dele na partida. Impossível Santos, impossível Giovani. 6-0. Giovani, olha que belo drible, mais um. E o tiro por cima. Bela jogada do Giovani. A Ferroviária começa a descontar. Marco Antônio. Ele aproveita de voleio ali. Quase na marca do pênalti. A Ferroviária ainda fez mais um com Otávio Augusto. Final na Vila Santos 6, Ferroviária de Araraquara 2. Você acha que ainda dá pro Santos nesse campeonato? Olha, o Santos é vice-campeão brasileiro, né? Perdeu na final pro Botafogo, pro seu Botafogo. A Solange é metade Botafogo, metade América. Uma confusão danada. Mas perdeu pro Botafogo, depois começou mal a temporada no Campeonato Paulista, com a chegada do Orlando Lelé, o Orlando Pereira, que é o técnico. O Orlando pegou o time totalmente desfacelado, jogou alguns jogos com o time bem desfalcado
E começou a reação, só que eu acho que está um pouco tarde, porque o Palmeiras, com a vitória de ontem sobre o São Paulo, abriu uma frente muito grande. Pois é, é justamente o que eu vou falar agora. No clássico da rodada, o São Paulo bem que tentou, mas só conseguiu perder de pouco para o Palmeiras. A partida foi realizada em Presidente Prudente. Aos 11 minutos, uma bela tabelinha do Palmeiras. Rivaldo fez no placar, Palmeiras 1, São Paulo 0. Ele é chegado do Rivaldo e o primeiro gol do Palmeiras. Miller fez, Palmeiras 2, São Paulo 0. Ainda no primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo, um ataque do São Paulo e Almir diminuiu. No placar, Palmeiras 2, São Paulo 1. Gol do Almir aí aos 44 do primeiro tempo. Segundo tempo, 40 segundos do jogo. Miller recebe um passe de Luizão, evita Sorley e faz um golaço. No placar, Palmeiras 3, São Paulo 1. 20 minutos, escanteio cobrado e Valdinho descontou. Placar final, Palmeiras 3, São Paulo 2. O replay da cabeçada do Valdir, o segundo gol de São Paulo, e depois a pressa para colocar logo a bola em jogo. Tá demais o Palmeiras, né, Voz? É o furacão verde, né, ganhando de todo mundo, líder absoluto do campeonato, já com o chicote embaixo do braço. Nesse trabalho do Vanderlei Luxemburgo, que é um excelente treinador, o que eu destaco, entre tanta coisa boa no time do Palmeiras, é a atual forma do Miller, jogador que está jogando hoje o que eu acho que nunca jogou. Está realmente numa posição muito inteligente, com uma disposição muito grande e fazendo jogadas lindas, como essas que vocês acabaram de ver. Bem, no próximo bloco, a vitória do Flamengo em cima do América. Aguarde só um instante. Em Bacaxá, na região dos Lagos, o Vasco quase foi ao desespero para superar o Barreira. Ganhou no finalzinho, mas antes chegou a perder um pênalti. Brenner invadiu a área e foi derrubado por Tino. Pênalti. Reveja, não há dúvida nenhuma, o pênalti a favor do Vasco da Gama. Muita reclamação. Na cobrança, Valber desperdiçou, mandou na trave. Ao cobrar o pênalti pelo Valber. 45 minutos, ataque do Vasco, Pimentel de cabeça, ele dividiu com o goleiro Alexandre e fez. O zagueiro do Barreira tentou cortar na linha, mas não conseguiu. Placar final, Vasco da Gama 1, Barreira 0. No lance, Pimentel e Alexandre se chocaram. E saíram de campo machucados. Puxa, e se fosse empate, hein, Washington? Ora, se fosse empate seria ruim para a decisão, porque seria ótimo para o Flamengo, né? Ruim para o Vasco, o Flamengo abriria uma frente de 3 pontos e poderia, portanto, perder, que ainda assim teria uma segunda chance no jogo extra, né? A vitória foi importantíssima para o Vasco, um jogo muito difícil. O Vasco perdeu um pênalti, o estado emocional dos jogadores estava realmente comprometido, todo mundo muito tenso. A obrigação de vencer fez isso. E o adversário também tinha um time arrumadinho, dificultou bastante o Vasco. Mas foi uma excelente vitória, o que dá agora, no domingo, a certeza de que teremos a grande decisão a todo risco. Quem ganhar é campeão e o empate é do Flamengo. E por falar em Flamengo e Madureira, ontem Romário estava em dia de graça e espantou o diabo. Com a vitória sobre o América, o Flamengo manteve a liderança do campeonato e o ponto de diferença para o Vasco. Domingo no Maracanã precisa só do empate. Madureira mudou e se vestiu de rubro-negro em pleno domingo, dia em que até a chegada do Flamengo virou atração. Todo mundo queria ver Romário e companhia na partida contra o América. Para ver o líder e único invicto da Taça Guanabara, valia qualquer sacrifício. Principalmente para ver Romário, absolvido no tribunal e motivado. E é o baixinho quem descobre ao ser livre, mas o lateral chuta por cima. No lance seguinte, o talento. Romário arrisca e faz um golaço. Flamengo 1-0. Com a vantagem, o Flamengo se acomoda e só Mancuso demonstra disposição. O América se aproveita e Robson cabeceia com perigo. E Darcy desperdiça esta oportunidade. O Flamengo tenta os contra-ataques, mas é Rogério quem chuta com perigo. E o primeiro tempo termina com a vitória do Flamengo, 1-0. O América volta mais aceso. Logo de cara, Rogério perde um gol feito. Sem goleiro, chuta para fora. Incrível. Insatisfeito com o rendimento do time, João Santana muda o Flamengo.
troca Marques pelo veloz Iranildo. É o suficiente para o Flamengo melhorar. Nesta jogada, Sávio faz o carnaval e sofre falta. Flávio é expulso. A seguir, Jorge Luiz quase marca. Iranildo continua a desequilibrar. Ele lança e Romário, artilheiro do campeonato, não perdoa. Flamengo 2-0. Mas o América não se entrega. Rogério bate falta com perfeição e diminui. 2-1. O Flamengo, com apoio da torcida, vai à luta. Iranildo lança. Sávio avança em velocidade e só toca para Romário conferir. Flamengo 3. 3 de Romário, América 1. E tinha mais. Novo lançamento. Romário penetra livre, dribla Marcos e faz o seu 4º gol no jogo. O 16º dele no campeonato. Flamengo 4-1. No lance seguinte, Darcy expulso. Mas não havia tempo para mais nada. Fim de jogo, Romário 4, América 1. Então eu acho, Washington, que esse menino, Romário, até leva jeito, entendeu? Agora você vê vermelho e branco, é tão mais bonito que vermelho e preto, você não acha, não? O Romário está agradecendo pelo menino, né? Agora, olha, o senhor Devair, o pai dele, é América. Foi para o estádio, assistiu o jogo sentado nas tribunas e ficou furioso da vida. Quando terminou o jogo, ele disse isso: esse menino me paga quando chegar em casa. Que foi um castigo e tanto. E o Romário, inclusive, era americano de coração, né, por causa do pai. E levou a camisa do Rogério, aquele que perdeu o gol, para o pai de presente. Olha, eu quero declarar aqui em público que a minha neta é América e vamos continuar torcendo para o América, apesar de algumas derrotas passageiras. Algumas, pouco. Tá certo. Gosto. Bom, vamos ficar por aqui. O Manchete Esportiva Segundo Tempo volta amanhã. Uma boa noite, Washington. Boa noite, Solange. Boa noite, amigos. Globo Esporte. Olá, boa tarde. O Globo Esporte de hoje está cheio de novidades. Começamos com o tênis. A facada que Mônica Seles tomou nas costas há 3 anos na Alemanha ainda dói na consciência da tenista. Dói exatamente 16 milhões de dólares. Este é o valor da indenização que a Sérvia, naturalizada americana, vai cobrar dos organizadores do torneio de Hamburgo. Seles ficou afastada das quadras durante 2 anos e meio. Agora, o mais impressionante: o agressor, o alemão Günter Farsch, teve a pena de 2 anos de prisão suspensa. Começa hoje a venda de ingressos para a grande final da Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco. Os torcedores podem comprar as entradas na Gávea, em São Januário, e nos clubes Jequiá, na Ilha do Governador, Bangu e Madureira. Estão à venda 92.500 ingressos. A geral vai estar fechada. Quem garantir o seu lugar antecipadamente vai pagar R$15 por uma arquibancada, 10 por uma cadeira e 50 por uma cadeira especial. No domingo, os ingressos saem mais caros, R$20, R$15 e R$75. O Vasco já acertou a tática para vencer o clássico de domingo. Um time bem alimentado para entrar em campo de bola cheia. Temos que acostumar a levantar com o pé. A progressão do Vasco se dá em todos os sentidos. A bola do time vai enchendo aos poucos. A ideia é chegar na calibragem ideal domingo contra o Flamengo. O momento é de decisão e aí os mínimos detalhes são considerados. A inovação é do preparador físico Bebeto de Oliveira. Frutas no intervalo do treinamento. Muito potássio para dar ainda mais energia aos jogadores. Todos sabem que vai ser uma partida difícil. Eu acho que o Vasco bem alimentado vai dar o que falar. Em São Januário, o astral é mesmo o melhor possível, mas tem gente dentro do próprio clube querendo quebrar essa harmonia. O grande destaque do Vasco nos últimos jogos ficou longe do campo nessa manhã. Fez apenas musculação, mas a nossa equipe foi proibida pelo supervisor Isaías Tinoco de fazer as imagens. Tivemos que pedir ao Pimentel para vir aqui para fora para poder conversar com ele. Uma situação que não ajuda em nada, né, nessa reta final de decisão. Isso é, né? Acho que
A diretoria do Vasco, de repente, tem seus motivos, né? Acho que o jogador fica alheio a isso. Acho que nós temos aqui treinar, acho que fazer com que no jogo a gente possa sair bem. O Flamengo treina de bem com a vida. Sem problemas, a equipe vive um momento iluminado. A Barra da Tijuca no outono, numa terça às 10 da manhã, sem vento e com sol, está muito próxima do paraíso. A Barra da Tijuca para correr de manhã é o melhor lugar. O Flamengo invicto, depois de 9 vitórias e 1 empate no primeiro turno, sem jogador machucado e com sol, também está muito próximo do paraíso. O ritmo e as companhias ficam a critério de cada um. Os goleiros unidos que correm unidos e depois permanecem unidos, esse ano ainda não foram vencidos. Na areia, aí sim, todo mundo é muito exigido. Claro que há sempre espaço para uma exceção. O esforço de Romário foi outro. Ele participou ontem de um jogo beneficente em Itaperuna. Passou mais de 12 horas viajando de carro. Chegou exausto, mas feliz. O passaporte está aí, não? Não, tá lá no CBF. O nome de Romário faz parte da lista de 60 jogadores pré-convocados para a seleção olímpica. Se o artilheiro irá mesmo aos Jogos, é uma outra história. A possibilidade está mais do que clara. O jogador sabe disso. É uma coisa normal, até porque outros jogadores do próprio elenco do Flamengo também, o passaporte dele também foi pedido. Eu continuo trabalhando, tranquilo, e esperando uma oportunidade. Hora de gritar é campeão, pelo menos para as torcidas de Milan, Ajax e Glasgow Rangers. O time italiano venceu a Fiorentina por 3-1 e faturou o 15º título, a 2 rodadas do fim do campeonato. A equipe holandesa, campeã europeia e mundial, fez a festa com a torcida em Amsterdã. O Ajax ganhou o campeonato local pela 26ª vez. E festa na Escócia para o inglês Paul Gascoigne. Gaza, como ele é conhecido, fez os 3 gols do 3-1 sobre o Aberdeen. E o Rangers faturou o título. Fecho de ouro para o melhor jogador do campeonato. A seguir, as estrelas que vão brilhar no Grand Prix de atletismo. O Globo Esporte volta com o que há de melhor no basquete profissional americano. São as quartas de final das séries decisivas. Começamos com a Conferência Oeste. O Portland Trail Blazers venceu o Utah Jazz com um show do pivô lituano Arvydas Sabonis. 27 pontos na vitória de 94-91. Utah lidera a série por 2-1. Quem também está a uma vitória das semifinais, mas no lado leste, é o Atlanta Hawks. Nova vitória sobre o Indiana Pacers, que sente a ausência do machucado Red Miller. 90-83. Atlanta 2-1 na série. Confusão na etapa de Talladega, Alabama, no Campeonato Americano de Stock Car. Primeiro voo do carro 94 de Bill Elliott. A aterrissagem forçada e a deslizada na grama. Tem mais. Jeff Gordon perde o controle do carro que bate no muro, volta para o meio da pista e provoca várias batidas envolvendo 18 carros. Um deles roda, se espatifa na grade de proteção e atravessa a pista. A confusão continua em outros locais. Ninguém ficou ferido gravemente. Sábado tem o melhor atletismo do mundo no Rio de Janeiro. É a abertura da temporada 96. Hoje é dia de conhecer as 2 maiores estrelas do Grand Prix. O americano Michael Johnson é o melhor atleta da atualidade em provas de pista. Acompanhe. Bicampeão mundial dos 200 e 400 metros. Campeão olímpico no revezamento 4x400. Recordista mundial dos 400 em pista coberta. Tudo isso fez com que a Federação Internacional alterasse o programa olímpico em Atlanta para Johnson tentar ganhar ouro nos 200 e 400. Que honra! O ucraniano Sergei Bubka não fica atrás. Pentacampeão mundial do salto com vara e atual recordista com 6,15 metros. Bubka é praticamente imbatível na prova. Já bateu este recorde 35 vezes, sendo 18 em pista ao ar livre e 17 em coberta. E tem as 20 melhores marcas da história do salto. Amanhã você vai conhecer outras estrelas internacionais.
E o palco da festa do Grand Prix está quase pronto para receber os melhores atletas do mundo. A reforma do ano passado foi aprovada pela Federação Internacional. Pistas e vestiários estão em perfeitas condições para a realização da primeira etapa do Grand Prix, que vai reunir mais de 180 atletas de 33 países. A única exigência foi a construção de uma arquibancada para 4.000 pessoas. Os jornalistas ganharam uma sala de imprensa e vão acompanhar tudo através de computadores. Caprichar na infraestrutura é apenas o primeiro passo para conseguir reunir os melhores do ranking mundial. Mas não é tudo. O investimento é bem alto. Os organizadores já gastaram mais de $1 milhão. É que os melhores do mundo chegam a cobrar cachês de até R$20 mil por participação. O ucraniano Sergei Bubika, recordista mundial do salto com vara, por exemplo, vem acompanhado de um técnico e 2 fisioterapeutas. Tudo pago pela organização do evento. É o Brasil correndo atrás para alcançar o atletismo de alto nível. Eu espero que esse meeting dê uma sacudida e dê uma motivada e uma incrementada na corrente que a torcida está fazendo para os atletas brasileiros que vão à Olimpíada. Agora é 8 ou 80. 80 dias para o início da Olimpíada. O técnico Ari Vidal divulga hoje a lista dos convocados para a seleção masculina de basquete. E a relação acaba de ser anunciada. O técnico Ari Vidal chamou 13 jogadores. Rolando e Danilo do Guaru, Rato, Caio e Janjão do Mogi, Demétrios e Rogério do Franca, Caio do nosso clube, Tonico e Douglas do Rio Claro e Olívia, Alexei e Alberto do Flamengo. O técnico ainda não convocou os jogadores do Corinthians de São Paulo e Corinthians Gaúcho que vão disputar o título brasileiro. Uma luz no fim do túnel olímpico para Romário. Quem acendeu a lanterna foi o próprio técnico da seleção, Zagallo. E eu confio bastante no Zagallo, sempre foi uma pessoa bastante honesta nos seus critérios, ele vai sempre levar o melhor. Um Romário sem defeito. 4 vezes Romário, o artilheiro do domingo, o goleador do campeonato do Rio, com mais do dobro de gols que o segundo colocado, não tem a preferência do técnico da seleção. Zagallo quer Bebeto, mas não fechou a porta para Romário. Na hora certa vai ser convocado aquilo que nós, ou eu no caso aí, que sou o responsável, achar conveniente do melhor jogador para a posição. Romário está incluído numa relação com 60 pré-inscritos para a Olimpíada a ser enviada até o dia 2 de maio ao Comitê Olímpico Brasileiro. A maioria desses pré-convocados tem até 23 anos de idade, mas Zagallo chamou vários outros acima desse limite, como os goleiros Carlos Germano e Veloso, como o meio-campo Giovani dos Santos e até o lateral Pimentel do Vasco, que jamais foi chamado. Em relação aos atacantes, Zagallo deixou bem claro que, além de Romário, existem muitas outras opções. O Luizão, excelente fase do Luizão no Palmeiras. O Bebeto, excelente fase na Espanha. O Donizete, excelente fase lá no Japão. E o Ronaldinho está em recuperação. O Caio está lá na Itália. Então, se você for analisar, o Marcelinho, não podia deixar de falar do Marcelinho Carioca. Fez gol antológico, né? Não posso deixar de falar no Edmundo, só vai um. É difícil, não é? É claro. Duelo brasileiro amanhã pela Taça Libertadores da América. O Grêmio começa contra o Botafogo a campanha do Tri. E para o ídolo do time, vale passe até da superstição. O Grêmio, campeão da Libertadores do ano passado, só não é o mesmo desse ano por um detalhe, o camisa 10. Arilson foi vendido para o Kaiserslautern da Alemanha. Em troca, o Grêmio comprou Ailton do Fluminense. Outra mudança que o Grêmio poderia fazer, mas não aceitou, foi em relação à numeração. Jardel dispensou a camisa número 9. Vai usar a número 16, mesmo número que fez dele ano passado, artilheiro da Libertadores. Jardel chegou sem fama para o Grêmio em fevereiro do ano passado. Por isso recebeu a camisa número 16 e não a número 9. Mas logo ganhou a posição de titular e com a camisa 16 marcou 11 gols na Libertadores. O Grêmio na Libertadores esse ano vai ser a cópia do ano passado. Tricampeão da Libertadores, Jardel com 16 artilheiro. E vamos começar botando fogo no Maracanã amanhã. E para vencer o atual campeão da competição, o time sonha com uma bela atuação do seu matador. Qual o valor de um artilheiro num clube? No Botafogo, por exemplo, Túlio sempre foi um goleador com peso de ouro. Em 94, conquistou as artilharias dos campeonatos carioca e brasileiro. O mesmo acontecendo no ano passado.
Mas na primeira fase desse campeonato estadual, o atacante marcou apenas 4 gols. Um número nada lucrativo para o time. O Botafogo já está fora da decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca. As atenções agora estão voltadas para a Taça Libertadores. Amanhã à tarde o time enfrenta o Grêmio no Maracanã. Túlio, chegou a hora de você dar a volta por cima, de mostrar que o sangue de artilheiro corre na sua veia? Agora esquecer um pouco, né, o campeonato estadual, já que não temos chance mesmo no primeiro turno, e concentrar todas as nossas atenções para a Libertadores. E é um jogo de mata-mata e tudo pode acontecer. E mais do que nunca, é nessa hora que temos que provar que somos artilheiros das decisões. O Flamengo acerta os últimos detalhes para a volta de Bebeto ao Brasil. A repórter Miriam Dutra está em La Coruña, na Espanha, e tem as informações. Bebeto deve assinar amanhã o contrato de 3 anos com o Flamengo. O problema agora é uma questão de datas. O Flamengo quer levar Bebeto para disputar o segundo turno do Campeonato Carioca e as inscrições acabam dia 8 de maio. O La Coruña quer que Bebeto fique até o final do contrato, que é de 30 de junho. Hoje à noite, os presidentes do Flamengo, Kleber Leite, e do La Coruña, Augusto Lendoiro, vão tentar acertar essas datas num jantar. Eu falei agora há pouco com Bebeto, que está confiante nas negociações. A única preocupação dele, no momento, é não magoar a torcida do Deportivo La Coruña. Miriam Dutra, de La Coruña, para o Globo Esporte. Uma boa tarde para você. Rede Globo. Assista agora RJTV, primeira edição. Globo Esporte. Oferecimento Mondaine. 1 ano de garantia. O esportivo que mergulha fundo com você. Gol do craque inglês Paul Gascoigne. Geza fez 3 gols no jogo com o Aberdeen e 2 foram de placa. Gascoigne. E por falar em campeão, a torcida do Ajax ainda comemora o título holandês desta temporada. A má notícia é que 2 craques do time, Davids e Heitzeg, estão de malas prontas. Eles vão reforçar o Milan a partir de julho. Depois do intervalo, o Corinthians joga amanhã pela Libertadores. O Flamengo pode anunciar amanhã a contratação de Bebeto. E a seguir, uma banana de $5 mil na NBA. E o nadador mineiro que promete ser a sensação do Brasil na Olimpíada de Atlanta. Até já. Copa da Itália, exclusivo, Fiorentina e Atalanta, o primeiro jogo da final. A Atalanta tem a missão de parar o grande artilheiro Batistuta. Fiorentina e Atalanta, Copa da Itália, nesta quinta, 3h45 da tarde. Parece até coisa de filme. 18 carros se envolveram num acidente impressionante de Stock Cars. Apenas um piloto saiu ferido. Foi na prova de Talladega, no Alabama, válido pelo campeonato americano. O piloto Ray Craven perdeu o controle do carro, atravessou a pista e provocou um acidente que acabou envolvendo outros 18 carros. Craven foi o único piloto que se feriu no acidente. Apesar das imagens, ele passa bem no hospital. NBA, o polêmico e talentoso Dennis Rodman, do Chicago Bulls, aprontou mais uma. Mesmo com o Chicago Bulls vencendo a série de playoffs contra o Miami Heat, o melhor reboteiro da liga continua nervoso. Rodman foi desclassificado da partida de domingo pela 5ª falta. Ao deixar a quadra, tirou a camisa e fez um gesto feio para a torcida. O ex-namorado de Madonna vai pagar multa de $5 mil pela indisciplina. Ele já havia sido suspenso por 6 jogos pela agressão ao juiz. O Portland reage nos playoffs, com uma grande atuação do lituano Arvydas Sabonis, que fez 27 pontos e 12 rebotes. O Blazers venceu o Utah Jazz de Karl Malone por 94-91. Agora a série está 2-1 para o Jazz. No outro jogo da rodada, o Atlanta Hawks bateu o Indiana Pacers por 90-83. Smith, do Hawks, foi o cestinha com 26 pontos. O Atlanta lidera a série por 2-1. Mas o brasileiro está pronto para a Olimpíada de Atlanta. Agora é só manter a forma técnica para tentar a medalha tão esperada.
Rogério Romero, 26 anos, é uma das chances de medalha para o Brasil em Atlanta. O nadador paranaense que se apaixonou por Minas Gerais tem tudo para chegar nas finais da Olimpíada. Ele aperfeiçoou a técnica em Belo Horizonte, onde treina há 5 anos junto com outros mineiros que lutam para alcançar o índice. O técnico, Reinaldo Dias, é o mesmo da Seleção Brasileira de Natação. Rogério Romero está praticamente convocado para Atlanta. No ano passado, no Pan-Americano da Argentina, ele conseguiu o tempo de 2 minutos, 1 segundo e 23 centésimos nos 200 metros costa. Marca difícil de ser alcançada neste estilo por outro nadador brasileiro. Rogério Romero está tão tranquilo que decidiu não participar da seletiva que vai acontecer no final de maio, no Rio de Janeiro. Essas provas vão definir a equipe brasileira que irá às Olimpíadas. Eu estou treinando bem, eu espero chegar entre os 8 primeiros e, quem sabe, tentar uma medalha lá. Quais serão os seus maiores adversários? Os favoritos para a minha prova de 200 metros costas são o italiano Emanuele Merisi e o russo Vladimir Selkov. Por que você optou por estar em Minas Gerais? Tem uma boa estrutura para natação e tem uma ótima equipe também que provavelmente vai levar 3 a 4 atletas para Atlanta. A seguir, o Corinthians embarca hoje à tarde para o Equador. Vanderlei Luxemburgo já perdoou de Djalminha. Daqui a pouco, até já. O ex-atacante Reinaldo fez parte de uma das maiores equipes de todos os tempos, o Flamengo de 80. Voltei a São Paulo, vamos tentar começar uma vida nova, numa quadra que meu irmão tem no Jaguaré, ali no bairro dos Armênios. Então vamos dar uma força, e é uma força que está me dando para recomeçar novamente a minha vida, depois de tanto defender o futebol. Como é que era esse time? Você lembra a escalação? Lembro. Raul, Leandro, Marinho, Rondinelli Júnior, Carpegiani, Zico e Adílio, Reinaldo Nunes e Júlio César de Guerra. Foi um time que foi tricampeão do Rio, tetra da Taça Guanabara, campeão do Brasil, ficou 8 meses sem perder entre o Brasil e a Europa, 52 jogos, que é recorde. E, como eu digo, né, foi considerado um dos maiores times do mundo. Campeonato Paulista, ao vivo, Novo Horizontino e Santos. O Peixe vai ao interior jogar suas últimas chances para encostar nos líderes. Direto de Novo Horizonte, Novo Horizontino e Santos. Campeonato Paulista, nesta quinta, 9h30 da noite. O Flamengo deve anunciar amanhã a contratação de Bebeto. O presidente do clube, Kleber Leite, está na Espanha e tenta antecipar a transferência do jogador, que tem contrato com o La Coruña até o fim de maio. Mas as inscrições para o segundo turno do Campeonato Carioca terminam no dia 9. Enquanto isso, 125 mil ingressos para a decisão da Taça Guanabara contra o Vasco começaram a ser vendidos hoje. E a equipe vascaína também quer reforços, só que para o Campeonato Brasileiro. No mês que vem, o clube deve assinar um contrato com uma empresa semelhante ao patrocinador do Palmeiras. Depois disso, o primeiro jogador que o Vasco quer contratar é o Giovani dos Santos. Sem reforços e com dúvidas, o Corinthians embarca hoje para o Equador, onde vai enfrentar o Espoli e a Altitude. Renato Gaúcho, de Jair, Reinaldo, Donizete e Mirandinha. Nenhum deles veio e o jeito é disputar a Libertadores com o elenco atual. E com pouca gente, o técnico Eduardo Amorim é obrigado a improvisar. A lateral esquerda, o titular Silvinho, cumpre suspensão e vai ser substituído pelo zagueiro Cris. Além disso, Célio Silva, que se recupera de uma distensão, e Edmundo, com dores no joelho, são dúvida. A grande dificuldade minha no momento é isso. Hoje é a oportunidade que eu treinar coletivamente, mas com a ausência desses jogadores dificulta no aspecto de entrosamento, de definições, de posições dentro do esquema tático. O time embarca à tarde para o Equador. Para driblar os efeitos da altitude, a delegação vai ficar em Guayaquil, cidade ao nível do mar, e vai chegar a Quito, a mais de 2.800 metros acima, só 2 horas antes do jogo com o Espoli. Palmeiras treina sério, esquece a vitória contra o São Paulo e vai trocando os cartuchos para pegar a Portuguesa no próximo confronto do Paulistão.
A discussão de Djalminha com Luxemburgo faz parte do passado. O bom humor dos atletas é tão grande que por aqui é difícil alguém esconder o sorriso. A estupenda campanha do Palmeiras dispensa adjetivos. Mas se Luxemburgo tem um esquema tático perfeito para trucidar os adversários, os soldados verdes estão no melhor do condicionamento físico. O responsável, Luiz Inar, formado em Educação Física, começou na Portuguesa em 81 e chegou no Palmeiras no início de 95. A minha linha é você trabalhar, respeitar a individualidade de cada jogador, você montar trabalhos individuais. E é nessa linha, você não deixar também o jogador ficar muito longe da bola. Enquanto os adversários sonham com o término das goleadas, o time sobra dentro de campo. A gente vem trabalhando forte desde o início do ano. E sempre quando a gente tem uma folga, assim, de uma semana, é bom que a gente está indo para a Serra Negra, fazendo uma preparação muito boa para que a gente consiga não só um bom futebol, mas também correr os 90 minutos. Como que é o Inar aqui no dia a dia? Fica no pé, controla o peso, a alimentação. Nós temos hoje aí uma comissão técnica de profissionais de um gabarito muito alto e tem que ser respeitado o trabalho dele perante aquilo que nós estamos produzindo dentro de campo. Se o condicionamento físico não preocupa a comissão técnica, não se pode falar o mesmo do adversário de amanhã, a Portuguesa. Se alguém ainda se lembra, a última derrota do Palmeiras aconteceu no ano passado, há 149 dias, e justamente para a Lusa. Record nos Esportes de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você. A gente se vê amanhã, claro. Tchau. Portuguesa e Palmeiras, Campeonato Paulista. Amanhã, 6 da tarde. Assista agora, Repórter Record. Boa noite. A manchete esportiva segundo tempo está no ar. Boa noite, Washington. Boa noite, Ana Paula. Tá boazinha já? Tudo bem, e você? Tranquilo? Tá com saudade de você. Também. Ficou boa? Agora me responde uma coisa. Sabe por que o torcedor do Palmeiras não paga ingresso? Não paga ingresso? Não paga. Por quê? E agora só paga cover artístico. O fim de semana foi de decisões na Europa. Na Itália, o Milan conquistou o Scudetto por antecipação. Escócia e Holanda também conheceram seus campeões de 96. Na Escócia, o Aberdeen vencia por 1-0 quando começou o show do inglês Paul Gascoigne. Depois da cobrança de escanteio, ele driblou 2 zagueiros para marcar um golaço. Rangers 1, Aberdeen também 1. O segundo gol de Gascoigne foi ainda mais bonito. Ele partiu com a bola dominada de seu próprio campo, driblou 2 e, marcado por 4 defensores, chutou sem defesa para o goleiro. Reveja a incrível arrancada de Gascoigne e o golaço do inglês. Gascoigne ainda fez mais um, cobrando o pênalti para definir o placar. Rangers, octacampeão escocês 3, Aberdeen 1. Em Amsterdã, a torcida lotou a principal praça da cidade para comemorar o tricampeonato holandês do Ajax, que conquistou o título com a goleada de 5-1 sobre o Willian no domingo. Foi o 26º título holandês nos 96 anos de história do clube, que é o atual campeão mundial. Os jogadores compareceram à festa, aumentando ainda mais a loucura da torcida holandesa, que nos últimos anos tem tido motivo de sobra para comemorar. O Corinthians embarcou hoje à tarde para o Equador, onde joga amanhã contra o Sport pela segunda fase da Taça Libertadores. O atacante Edmundo é a grande dúvida. Ele teve uma contusão no ligamento do joelho direito e precisa da liberação médica. Os problemas do técnico Eduardo Amorim não param por aí. O zagueiro Célio Silva, com estiramento na coxa esquerda, também depende de avaliação médica para saber se joga ou não amanhã. André Santos pode ocupar a vaga do lateral Carlos Roberto, também com uma contusão muscular.
sexto alvo certo será o lateral Silvinho, expulso na partida contra a Universidade do Chile. Mesmo com as dificuldades, o time vai em busca da vitória para manter o primeiro lugar do grupo 4 da Taça Libertadores. Caso elimine o Espoli, pelo regulamento, o Timão deverá enfrentar na próxima fase o vencedor de Botafogo e Grêmio. O time gaúcho, por ser o atual campeão sul-americano, entra na competição somente a partir das oitavas de final. O Corinthians até aqui tem a segunda melhor campanha da primeira fase, com 13 pontos e 4 vitórias, ficando atrás apenas do River Plate da Argentina. O Timão tem ainda um dos artilheiros da taça, Leonardo, que ao lado de De Ávila do América de Cali, somam 6 gols. A única derrota sofrida pela equipe paulista foi contra a Universidade do Chile, resultado que o técnico Eduardo Amorim quer esquecer. Essa derrota, eu estou dizendo para todo mundo, essa derrota no Chile foi assim que me pegou bastante, me deixou bastante chateado por a gente estar estreando fora do país, com um clima diferente. Então, o time se dedicou por uma vitória, isso 2 dias antes, fizemos toda aquela previsão de uma vitória. Então a equipe jogou perfeito e perdemos naquele final, deixou a gente muito abalado. Eu acho que você tem falado com o Edmundo, ele joga? Olha, ele está com problema de dores musculares. Houve lá uma outra situação, que foi aquela absurdo daquela discussão. Ele faltou a uma reunião e aí queriam saber se ele esteve numa boate em Santos. A filhinha dele, Ana Carolina, faz 1 ano amanhã e vai haver uma festa quinta-feira. Ele esteve aqui no Rio para tratar disso e as pessoas disseram que o viram numa boate em Santos. Ora, se ele esteve na boate em Santos à noite, a reunião era no dia seguinte, ao meio-dia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Até que ele estivesse na boate, o que tinha a ver uma coisa com a outra? Eu, sinceramente, não entendo. Eu acho que a diretoria do Corinthians tem uma cabeça muito aberta, a torcida do Corinthians também, e, evidentemente, as fofocas ficam do lado de fora. Eu acho que se ele estiver bem, ele joga. Isso é só para perturbar mesmo, né? Agora, por falar em Taça Libertadores, e o jogo de amanhã, Grêmio e Botafogo? Grêmio e Botafogo amanhã, às 4 da tarde, no Maracanã. O Botafogo, se quiser passar, o Grêmio é copeiro, uma grande equipe, entra agora nessa fase como campeão do ano passado da Libertadores. Se o Botafogo quiser se dar bem, tem que vencer no Rio. Depois do intervalo, destaque para Flamengo e Vasco. Aguarde só um instante. Para a decisão da Taça Guanabara domingo, o Vasco aposta na experiência de Carlos Alberto Silva, um técnico vitorioso. Mas na Gávea, João Santana, que vem ganhando tudo ultimamente, é tido como barbada. Pé quente, o treinador não está nem um pouco preocupado com uma certa irregularidade do Flamengo. Todas as equipes têm alternado bons e maus momentos. O Flamengo não pode ser diferente. É difícil você trabalhar num clube, né, tão forte como o Flamengo, você conviver 4 meses somente com a vitória. A torcida do Flamengo é exigente, a sua direção e o próprio nome do Flamengo. Então, às vezes, as nossas necessidades nós temos algumas alternâncias dentro das partidas. Porém, nós estamos com um equilíbrio muito grande, estamos trabalhando bastante e, acima de tudo, com muita fé que nós vamos conseguir o nosso objetivo, porque eu acho que é mais do que merecido. Joel, agora o Romário, depois de mais de 1 ano de Flamengo, você acha que finalmente voltou a ser aquele Romário tetracampeão do mundo? Ele está de bem com a vida e o Flamengo hoje está com uma cabeça equilibrada, o Flamengo hoje está com uma família e com isso o Romário está nos ajudando a conviver com essa família Flamengo 96. Tomara que ele seja o artilheiro, porque ele está trabalhando para isso, é um atleta que está se preparando e ele está merecendo. Todo mundo sabe que falou pé quente e também competência, falou você. Você já perdeu alguma decisão, Joel? Se eu perdi ou não, eu não me lembro, porém, mais uma vez, Deus está trazendo uma felicidade no nós, né, ir para mais uma decisão. Merecido, por sinal. Esperamos de fazendo uma partida humilde, respeitar o nosso grande adversário e que o Flamengo conquiste, né, esse primeiro turno, porque eu acho que o Flamengo está merecendo. Joel pode até não lembrar ou talvez não queira dizer, mas a verdade é que ele jamais perdeu uma decisão de campeonato. Só que no Vasco foram 2 títulos estaduais. Olha só, uma vez em 1992 e o outro título, bicampeonato estadual, em 93. O Vasco é uma escola e, sem dúvida alguma, isso nos traz um orgulho muito grande saber que pessoas de alto nível se formaram lá aqui dentro.
O Joel é um treinador pé quente, vocês não temem isso, não? Nós temos um pé quente também, que é o Carlos Roberto Silva. Agora você vai ter a dura missão de responder quem é pé quente, Carlos Alberto Silva ou Joel Santana? Todos que vivem num país tropical têm pé quente. São dois técnicos competentes, eu tenho certeza que nós teremos no domingo uma briga, um jogo de xadrez entre dois grandes estrategistas. Na semana da decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca, os jogadores do Vasco treinam com muito bom humor e otimismo. Apesar da vantagem do empate ser do Flamengo, eles estão confiantes numa bonita vitória. É neste ritmo que o Vasco se prepara para a decisão da Taça Guanabara com o Flamengo. Muito suor e exposição para superar o maior rival. O time tem jogadores habilidosos, um dos melhores ataques do campeonato e a oportunidade de desbancar o Flamengo, o único invicto da competição. Para superar o Flamengo, os jogadores do Vasco sabem que é preciso controlar as emoções e a força do ataque rubro-negro, com Romário e Sávio. Por isso, não está descartada a possibilidade do Vasco jogar com 3 zagueiros. O experiente Zé Carlos, ex-Flamengo, pode se juntar a Sidney e a Alex. O Carlos Alberto Silva pensa em colocar talvez um líbero, jogar o Vasco com 3 zagueiros. Você acha que essa opção é boa para o Vasco num clássico, numa decisão com o Flamengo? Eu penso que seria bom se estivesse jogando pelo empate, né? Eu acho que o nosso time precisa jogar para a vitória. Eu acho que ainda é cedo para falar isso, ele ainda não conversou nada com nós, mas eu acho que no momento teria de jogar de igual para tentarmos a vitória. Como para um ataque que tem Romário e Sávio? É difícil, eu acho que tem de marcar com toda a atenção, principalmente Romário, que se coloca muito bem dentro da área. Eu acho que todos nós aqui, tanto eu como o Sidney ou o Alex que jogar, está preparado para neutralizar o ataque do Flamengo. O Vasco, com certeza, tem preocupações, mas se esforça. E tanto esforço é recompensado com proteínas e vitaminas. Não é preciso mais descascar nenhum abacaxi. E as bananas agora são para os adversários. Não precisa nem descascar o abacaxi, né? O Vasco não precisa descascar o abacaxi. O Vasco está bem, né? Nós estamos bastante motivados para esse jogo de domingo. Agora, recapitula. Para quem essa banana? Para a força, né? Para que possamos aí reidatar tudo, recuperação muito rápida. A maior preocupação do Vasco atualmente é também o maior motivo de esperança. Pimentel virou herói após este gol em que superou a barreira do time de Bacaxá. A última barreira do Vasco antes da decisão com o Flamengo. Mas o ato de coragem valeu para Pimentel 5 pontos no supercílio esquerdo. Pouco para quem ano passado levou 12 pontos no supercílio direito. E que agora, para os torcedores, se transformou em Deus da raça. Acho que eu fico muito feliz, né? Sabendo que a torcida está aí prestigiando, acho que isso aí fortalece mais ainda para que eu possa cada vez mais melhorar na minha situação. Aumenta o seu otimismo ao você lembrar que contra o Flamengo você costuma dar sorte, até fazer gols? É bom, né? Acho que aumenta bastante, porque se trata também do título do primeiro turno, né? Então isso aí beneficia não só a mim, quanto a equipe do Vasco, que acho que vai com mais confiança. Mas vocês estão em desvantagem, o Flamengo pode jogar pelo empate. Não, mas acho que esse é um caso, além de ser um clássico e ter a rivalidade, é uma decisão, né? Então acho que isso é um ponto que o Flamengo tem, mas acho que no domingo isso aí não vai favorecer tanto ao Flamengo, não. Você não vai ficar com medo de cabecear? Não, é como eu disse, se tiver que cabecear, tiver que tirar a bola para defender ou para fazer o gol, eu vou fazer com a maior clareza. Posso ter as últimas notícias. Tá chegando um telegrama agora aqui que vai encher de alegria a torcida rubro-negra, né? Bebeto, pela primeira vez esta noite, deu entrevista confirmando que assinou o contrato com o Flamengo. O La Coruña recebe o dinheiro do passe e apenas agora uma discussão entre os dirigentes do Flamengo que lá estão e os do La Coruña para saber se Bebeto poderá ou não ser liberado antes do tempo, o que é pouco provável. Mas Bebeto, está aqui escrito, já é jogador do Flamengo. Confirmado então para o brasileiro? Confirmado para o brasileiro, com certeza. Tá certo. Por hoje é só. Manchete Esportiva, segundo tempo, volta amanhã. Uma boa noite, até lá. Fernando Vanucci e as notícias do esporte. Grêmio, Botafogo e Corinthians jogam amanhã na abertura das 8ª de final da Taça Libertadores. Campeão do ano passado, o Grêmio estreia contra o Botafogo no Maracanã. E o Corinthians já está no Equador para enfrentar o Espoli. Além do desafio da altitude, os corintianos têm uma preocupação: Edmundo. Edmundo está de volta ao Equador depois daquele incidente com uma equipe de TV. No final do jogo do Palmeiras contra o Nacional, em março do ano passado, ele agrediu um cinegrafista, danificou uma câmera e passou uma semana de detenção detido num apartamento de hotel em Quito. Edmundo pagou os prejuízos,
pediu desculpas ao cinegrafista e o processo foi arquivado. Mas como existe o receio de alguma represália, os dirigentes estão levando todos os documentos para provar que não há mais nada da justiça contra o jogador. E tão difícil quanto as pressões e o futebol do Espoli será a altitude. Quito fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Guayaquil, cidade ao nível do mar, será o local da concentração. O Corinthians só viaja amanhã para Quito e chega no estádio olímpico Atahualpa 1h15 antes do início da partida. O duelo brasileiro na Libertadores entre Grêmio e Botafogo com o repórter Tino Marcos. 1 mês e meio desde o início da Taça Libertadores e só amanhã o Grêmio vai estrear. Privilégio de campeão. Por ter vencido a última edição da Libertadores, ganhou o direito de entrar direto na segunda fase. Com a mesma base do ano passado. Um time forte, vencedor, experiente. Jardel, o artilheiro, pediu para ser inscrito com a camisa 16. A mesma com a qual fez 11 gols pela Libertadores no ano passado. Jardel continua o mesmo, ousado dentro da área e diante do microfone. O Grêmio na Libertadores esse ano vai ser a Copa do ano passado, tricampeão da Libertadores. O Botafogo passou apertado pela primeira fase, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Mas anuncia que amanhã é dia de vitória. O time terá um jogador a menos no meio-campo para usar 3 atacantes e manter uma escrita. Há 15 anos o Botafogo não perde para o Grêmio. Quem canta de galo aqui no Maracanã é o Botafogo. É tanta confiança que o ensaio das jogadas hoje foi completo. Primeiro com a bola e depois um trailer da comemoração. Vibrante e acrobática. As duas partidas vão ser disputadas em horários diferentes. No Rio, Botafogo e Grêmio jogam às 4 horas da tarde. Em Quito, a partida entre Espoli e Corinthians começa às 2 da tarde. E mais um tetracampeão está voltando ao Brasil. Um jantar reúne daqui a pouco, na Espanha, o presidente do Flamengo, Kleber Leite, e os dirigentes do Deportivo La Coruña. Eles vão acertar os detalhes finais e a data da transferência de Bebeto para o Flamengo. Lírio. As emoções do Campeonato Carioca estão na telinha da Band para você. Campeonato Carioca. Oferecimento Crisalto. A melhor no gol e na linha. Alô, galera! Essa é a história de um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Fevereiro, em fevereiro tem carnaval, eu tenho um carro e uma guitarra. Sou Flamengo e minha amiga continua deliciando. Momento Adidas. Uma luta. Assim pode ser definida a vida de Rogério Sampaio, que chegou à Olimpíada de Barcelona para um tudo ou nada. Um sonho que vinha sendo alimentado durante anos de trabalho e dedicação. O nada seria a frustração da derrota. E o espaço entre o tudo e o nada seriam apenas 5 lutas. Adidas. We knew then, we know now. Brasil e Hungria na final, na disputa da medalha de ouro do judô. Nessa categoria até 65 quilos. Olha o brasileiro tentando acertar um golpe, mostrando a sua técnica de perna. O húngaro quase se desequilibra. Tá aí o brasileiro. Tá um Vasari. É Rogério Sampaio do Brasil. Conseguiu o Sotogari, o brasileiro.
Agora até o húngaro encaixar um golpe vai levar tempo. A vitória é mesmo de Rogério Sampaio do Brasil. Ouro para o Brasil em Barcelona. Teófilo Stevenson was my hero. Now he's like a mirror for me. When I look in this mirror, I know what kind of shape I'm in. I remember when Teófilo was the best in the world and wouldn't take big money to turn professional. With the spirit of Teófilo in me, I now carry the hopes of the Cuban people to Atlanta. Vem aí, as 500 milhas de Indianápolis. Em maio, só aqui, na Band. Rádio Bandeirantes AM, o veículo de comunicação do ano. Todos os adversários se encontram pela frente. A máquina alviverde de fazer gols começar a falhar. É a única chance de salvar o quadrangular final do Campeonato Paulista. Luciano do Vale. Quando é que o Palmeiras vai perder? Essa é a pergunta que todo torcedor, não só de São Paulo, mas do Brasil inteiro, faz a si próprio. Por vários motivos. Primeiro deles, não passa pela cabeça de ninguém que num regime altamente profissional o Palmeiras também possa ganhar o segundo turno e se sagrar campeão paulista sem o famoso quadrangular. Então muita gente imagina, vai chegar uma hora que um juiz desse da vida vai dar um jeito no Palmeiras. Segundo, há interesse até das próprias emissoras de televisão. Terceiro, outros interesses que às vezes a gente não dá nem para discutir. Mas uma coisa a gente tem que ter em mente. O time do Palmeiras é mais profissional do que tudo isso. Vanderlei Luxemburgo não está brincando, tanto é verdade que, terminado o jogo imprudente, ele reuniu o elenco sem os dirigentes do Palmeiras para explicar ao Djalminha que ele não poderia mais fazer aquilo que fez. E eu acho que o Palmeiras só vai perder mesmo por uma fatalidade. E a fatalidade sempre recomenda cuidado com a Portuguesa, cuidado com o Juventus. São times que sempre foram fatídicos nos campeonatos, tá? Mas se não for por aí, só pelo lado técnico, eu acho que não terá juiz que dê direito e nem vontade que dê certo. Daqui a pouco... Globo Esporte. Muito boa tarde. O Globo Esporte já está em campo e mostra tudo que está rolando nesse feriadão do trabalhador. Começamos com o melhor do basquete do planeta. Está aí o primeiro semifinalista da Liga Americana de Basquete Profissional. É o Orlando Magic de Penny Hardaway, que fez 24 pontos na vitória sobre o Detroit Pistons, lá em Detroit, 101-98. O Magic faz 3-0 na melhor de 5 e espera a definição entre Indiana e Atlanta na Conferência Leste. Conferência Oeste, o Seattle Supersonics se recupera e vence o Sacramento Kings na Califórnia, 96-89. A série volta para Seattle e os Sonics precisam de mais uma vitória para chegar às semifinais. O bicampeão Houston Rockets volta para casa e ganha do Los Angeles Lakers, 104-98 para o time de Hakeem Olajuwon, 30 pontos dele. 2-1 para Houston e próximo jogo em casa. Romário caindo pela direita, Sávio pela esquerda. O Vasco tenta acertar os laterais para barrar o ataque rubro-negro. Entre os laterais do Vasco, existe uma distância bem maior do que a mera ocupação de setores diferentes no campo. O da direita é o herói. A mais sofrida das vitórias há 3 dias tem que ser creditada a coragem de Pimentel. O da esquerda no treino de hoje foi o vilão da única derrota no primeiro turno. Uma falha de Bruno Carvalho e o Botafogo vence por 3-2. O futebol é mesmo curioso. Bruno Carvalho já foi um dos preferidos do técnico Zagallo. Pimentel, nunca. Por que Bruno sumiu das convocações? O que aconteceu é que o Bruno não está jogando, né? No clube, então fica realmente difícil de ser convocado.
O titular da lateral esquerda é Ronaldo, 28 anos, mas ele ainda se recupera de uma contusão no joelho. Quem vai jogar é uma questão mais importante do que pode parecer à primeira vista. O Vasco já percebeu como Romário vem fazendo tantos gols. Observe o baixinho sempre aproveitando o espaço entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo. E ouça a explicação do experiente técnico do Vasco, Carlos Alberto Silva. Ele está fazendo uma opção hoje, não fechar o espaço do Sávio, que normalmente a caída dele é pelo lado esquerdo. Mas como o Sávio joga ali, normalmente ele está caindo um pouco pelo lado direito. Mas, de qualquer maneira, é um jogador que tem muita mobilidade ali. O Flamengo investe no ataque para vencer a Taça Guanabara. O Vasco precisa ficar atento. Romário tem mais um aliado na briga pelo título. Agarrado às grades e a eterna paixão pelo Flamengo, o torcedor está com sede de vitórias. Vencer a Taça Guanabara é o primeiro passo para a conquista de um título que o clube persegue desde 91. O otimismo é inevitável e toma conta da Gávea. O técnico Joel Santana tenta domar qualquer exagero, ainda mais sabendo que o time tem a vantagem na partida. Jogar pelo empate, por mais contraditório que possa parecer, essa é uma das maiores preocupações do Flamengo no momento, tema constante das conversas do técnico Joel Santana com os jogadores. Isso pode ser perigoso para os nossos jogadores e nós vamos jogar para vencer, como sempre foi a filosofia do Flamengo. E essa filosofia está cada vez mais clara. Sávio cruza, Romário mata no peito, encosta para Iranildo. O gol é certo. O forte do Iranildo é meter as bolas, mas hoje ele demonstrou também que sabe fazer gol. E é mais uma arma pra gente. Pois é, Iranildo junto com Sávio e Romário. É um trio de causar inveja, que até dispensa qualquer vantagem. A seguir, Botafogo e Grêmio fazem um duelo de campeões pela Libertadores. O Globo Esporte volta com um quebra-quebra entre brasileiros e argentinos. Assim terminou o Sul-Americano de Clubes de Basquete em São Paulo. O Olímpia da Argentina já tinha vencido o Corinthians Paulista em casa. Ontem, Oscar Schmidt empatou o jogo com uma cesta no último segundo. Prorrogação. Mas o favorito ao título argentino ganhou por apenas 1 ponto, 101-100. Na comemoração, o armador Uranga teria subido numa mesa e feito gestos obscenos para a torcida. Os corintianos reagiram jogando cadeiras para a quadra. Um assistente técnico do Olímpia foi atingido na cabeça e caiu. Mas os argentinos reagiram no vestiário. Primeiro fizeram a festa e depois destruíram tudo e saíram de fininho. Mais uma morte no boxe, agora na Austrália. O peso-pena Lance Hodgson, de 23 anos, não resistiu aos golpes do chinês naturalizado australiano Liu Gang e caiu na lona no intervalo para o 6º assalto em Melbourne. O ex-campeão australiano entrou em coma, a caminho do hospital, e teve hemorragia cerebral. Cerca de 500 lutadores já morreram desde a criação das regras há 112 anos. Há 2 anos, no domingo, dia 1º de maio, um defeito na Williams decretava o fim da carreira de Ayrton Senna. O piloto morria ao bater na curva Tamburello, no circuito de Imola, na Itália. Era a despedida do maior ídolo brasileiro da história da Fórmula 1. Tricampeão mundial, Senna deixava um vazio que dificilmente vai ser preenchido. Faltam 79 dias para o início da Olimpíada de Atlanta. Fernanda Venturini, melhor levantadora do mundo, embarca hoje para a Holanda, onde a seleção de vôlei disputa um torneio amistoso. Serguei Bubka, Zequinha Barbosa, Joaquim Cruz já estão no Rio para a disputa do Grand Prix de Atletismo. Eles vão se juntar a outras feras que estão a caminho. Primeiro, as damas. Aliás, a dama. Destaque absoluto, superlativo para a americana Gwen Torrance. Ela é campeã mundial dos 100 metros e campeã olímpica dos 200 e do revezamento 4 por 100 metros.
É muita fera junta. O cubano Javier Sotomayor, por exemplo, é atual recordista mundial do salto em altura com 2,45. Além disso, campeão olímpico e mundial. O jamaicano naturalizado canadense Donovan Bailey é o campeão mundial dos 100 metros. O americano Derek Adkins é o dono do mundo nos 400 com barreiras. E um fecho de ouro. O também americano Mike Powell, que fez história ao bater um recorde de 23 anos, o do salto em distância, 8,95 metros. O moço ainda é bicampeão mundial. Amanhã, os destaques brasileiros. O Flamengo sabe hoje se vai ou não contar com Bebeto para o segundo turno do Campeonato Carioca. A repórter Miriam Dutra acompanha a negociação diretamente de La Corunha. Os presidentes do Flamengo e do La Corunha definem daqui a pouco a data da volta de Bebeto ao Brasil. Esse é o único detalhe que ainda falta para o jogador assinar o tão esperado contrato com o time carioca. Numa entrevista exclusiva, Bebeto garantiu que vai se dar muito bem com os novos companheiros do ataque, Romário e Sávio. No final da entrevista, orgulhoso, Bebeto fez questão de vestir a nova camisa, a camisa 7 do Flamengo. Miriam Dutra, de La Corunha, para o Globo Esporte. Flamengo e Bebeto começaram a namorar em 83. O bom baiano, então, com 19 anos, tinha acabado de conquistar no México o primeiro título mundial de júnior para o Brasil. Teve o passe comprado junto ao Vitória da Bahia. Chegou na Gávea franzino, de aparelho nos dentes, mas futebol de fera. Se firmou no ataque rubro-negro. Foi campeão carioca em 86 e brasileiro em 87. Trocou o Flamengo pelo Vasco em 89, depois de conquistar a Copa América. E lá decolou para a Espanha e para o Tetra Mundial nos Estados Unidos. Agora volta ao Flamengo, que o espera com Romário. A dupla tetracampeã vai se vestir de preto e vermelho. A torcida do Flamengo está rindo à toa. Para muitos, a vida começa aos 40. Para Toninho Cerezo, essa é a idade para recomeçar no Galo querido. 13 anos foi o tempo que Cerezo e o Atlético andaram separados. Enquanto o Galo nunca se esqueceu dele, o maior ídolo do clube saiu conquistando o mundo. Mas Cerezo também nunca escondeu que por nenhum time jogou com tanto prazer como pelo seu Atlético. Tantas confidências, juras de amor, mereciam um final feliz. E hoje, finalmente, os dois estarão juntos outra vez. 41 anos, quase 30 ligados ao Atlético. Cerezo merecia mais do que ninguém voltar a vestir a camisa do Galo. O difícil para ele está sendo controlar a emoção. A poucas horas do jogo com a Caldense, o vovô parece um garoto. Para não decepcionar, durante 2 meses, Cerezo treinou muito. E por 2 vezes, a estreia teve que ser adiada com o incômodo de contusões. Nada que também parasse o velho. Estou voltando agora. Pretendo jogar esse período aqui defendendo as cores do Atlético para me encerrar na carreira. E essa história de que jogador é como vinho, a torcida vai saber daqui a pouco. Mas só de ver o ex-palhaço Cerezo em campo já é motivo para o futebol mineiro ficar um pouco mais alegre. E os brasileiros vão à luta na Taça Libertadores. O Corinthians enfrenta o Espoli, time da polícia, no Equador. Botafogo e Grêmio jogam às 4 da tarde no Maracanã. É a partida de ida e um clássico que há muito tempo reserva as vitórias só para um lado. O jogo era em Porto Alegre. Vitória do visitante. 3-2 Botafogo sobre o Grêmio. O campeão da Libertadores chegava a 15 anos sem vencer o rival carioca. O tabu se mantém. O jogo hoje é no Rio. Pobre Grêmio? Não é bem assim. O time manteve a base do ano passado. Time forte, experiente e privilégio de campeão. Só agora, na segunda fase, faz sua estreia na Libertadores. Apostando principalmente nos contra-ataques. Jogadas que são a cara de Paulo Nunes. Tenho certeza que o Grêmio saberá lá explorar os erros do Botafogo. O Botafogo eliminado da Copa do Brasil. O Botafogo sem chances na Taça Guanabara. Resta ao Botafogo a competição mais nobre. E para chegar à terceira fase da Libertadores, ousadia. Em vez de 2, 3 atacantes. Bentinho, Mauricinho, Túlio. O último treino teve ensaio de comemoração. Acrobática até. Mas teve principalmente trabalho. Já era noite, mas ainda não era tarde para o Botafogo seguir trabalhando. Era a véspera do jogo mais importante do ano até agora. Jamir, 9 anos de Grêmio, 1 de Botafogo.
De tão confiante, já sabe até como os gremistas vão voltar para casa. Eles vão ter que cantar o hino deles, né? Até a pé nós iremos. De volta para Porto Alegre? É verdade, vai ter que ser assim. Alegre ou triste? Triste, né? Porque o Botafogo vai ganhar com certeza. Bom feriado, boa tarde. Rede Globo. Assista agora RJTV, primeira edição. Globo Esporte. Oferecimento Mondaine. 1 ano de garantia. O esportivo que mergulha fundo com você. Olá, boa tarde. Prova de fogo para o Corinthians na Libertadores. O time enfrenta o Espoli, a altitude e as dúvidas na escalação. Não bastassem os 2.850 metros acima do nível do mar em Quito, o técnico Eduardo Amorim é obrigado a improvisar, principalmente na defesa. Cris entra no lugar de Silvinho, na lateral esquerda. Alexandre Lopes, que vai substituir o zagueiro Célio Silva, tem uma lombalgia e pode ficar de fora. Neste caso, Marcelinho Paulista joga. A maior dúvida é o atacante Edmundo. Ele sentiu o joelho direito e pode ser substituído por Tupanzinho. Mas as más línguas afirmam que a contusão vem do ano passado, quando Edmundo disputava a Libertadores pelo Palmeiras e se envolveu em uma tremenda confusão na mesma cidade de Quito, ao chutar a câmera de um cinegrafista. Mais 2 times brasileiros jogam hoje pela Libertadores. O Botafogo e Grêmio se enfrentam às 4 da tarde no Maracanã. O Newcastle passou pelo Leeds e está a 3 pontos do líder do campeonato inglês, o Manchester United. Na Itália, o goleiro do Vicenza falhou feio e deu a vitória para o Parma. O goleiro Mondini do Vicenza foi bem nesse primeiro chute de Benarrino, mas no segundo tempo o goleirão falhou feio. Engoliu esse frango. De quem? Do Benarrino. Final, Parma 1, Vicenza 0. Pela Copa da UEFA, o Bayern de Munique e o Bordeaux da França começam hoje a decisão do título. Franz Beckenbauer, hoje presidente do Bayern, vai estar dirigindo a equipe. Ele vai substituir o treinador Otto Rehhauser, demitido no sábado passado. Quem já não teve vontade de xingar um juiz? Mas tem gente que está exagerando nos protestos. Foi na Bulgária, no jogo entre os arqui-inimigos CSKA e Levski Sofia. Revoltada com a derrota de 1-0 para o rival, a torcida do Levski Sofia atirou toda a sorte de objetos no juiz. Mas um torcedor mais fanático passou dos limites e jogou uma cobra viva no pobre árbitro. Por sorte, o juiz não foi picado e os policiais acabaram matando o bicho. Daqui a pouco, hoje à tarde, tem rodada do Campeonato Paulista. A seguir, um festival de baixaria na final do Campeonato Sul-Americano de Basquete. Até já. O Brasil leva a maior delegação de todas as histórias das Olimpíadas. Em que esporte o brasileiro pode ter mais chance, pode torcer mais? Natação. Com o Xuxa, não? Novo Horizontino e Santos. O Peixe vai ao interior jogar suas últimas chances para encostar nos líderes. Direto de Novo Horizonte, Novo Horizontino e Santos. Campeonato Paulista. Nesta quinta, 9h30 da noite. Eles são frios, na verdade, são gelados. Deslizam sobre esquis a mais de 200 km por hora em montanhas de gelo. Eles estão cada vez mais perfeitos, mas muito estranhos. As roupas são exóticas, espaciais, com direito à carenagem para melhorar a aerodinâmica e aumentar a velocidade sobre esquis.
Este é o Campeonato Mundial de Esqui em Velocidade em Les Arcs, na França. Essa aí é a francesa Karine Debuchet, que atingiu 221 km por hora na descida da montanha. O alemão Ed Duster desceu tão rápido que fez som de Boeing decolando. Mas tem sempre os que tentam e não saem do chão. Acabam estatelados. Enquanto o americano Mark Rupsha se recuperava, a outra francesa, Anne Caroline, batia mais um recorde. 187 km por hora em cima de uma bicicleta. Duro é saber como e onde Anne brecou. A Associação Médica Australiana quer que as lutas de boxe sejam proibidas por lá. A gota d'água para os médicos foi a morte do peso-pena Lance Robson na madrugada de ontem. Ele sofreu uma hemorragia cerebral durante a luta contra o estreante Liu Gang, entrou em coma e morreu poucas horas depois no hospital de Melbourne. A Associação dos Médicos que combate o boxe há 6 anos voltou a pedir a proibição do esporte na Austrália. O tailandês Saman Jaturong manteve o título mundial dos pesos mosca, versão Conselho Mundial de Boxe, ao nocautear o desafiante filipino Joma Gamboa. O juiz teve que parar a luta no 7º assalto, depois de uma sequência de golpes duros do campeão. E já tem times classificados nos playoffs da NBA. É o Orlando Magic dos astros Shaquille O'Neal e Penny Hardaway. O Orlando venceu o terceiro jogo contra o Detroit Pistons por 101-98. O final da partida foi muito tumultuado. Os jogadores do Pistons reclamaram de uma cesta de Hardaway, que teria estourado o tempo. Agora, o Orlando Magic vai enfrentar o vencedor de Atlanta e Indiana. Pela Conferência Oeste, o Seattle Supersonics ganhou do Sacramento por 96-89 e só precisa de uma vitória para se classificar. No Texas, o Houston Rockets deu mais um passo para conquistar o tricampeonato, ao vencer o segundo jogo contra o Los Angeles Lakers. Akin Olajuwon comandou a vitória de 104-98 sobre o time de Magic Johnson. Um vexame na final do Campeonato Sul-Americano de Basquete. O Olímpia da Argentina venceu o jogo e provocou a torcida, que revidou com violência. É sofrido, é sempre sofrido. Se o adversário é argentino, aí então é desesperador. A bola cai lá, mas cai aqui também. E eles vão achando os espaços na defesa corintiana. E se o timão não consegue defender, ataca. Nenhum dos dois times abre grande vantagem. Tanto que o primeiro tempo termina com 2 pontos de diferença para o Olímpia. O timão tem mais 20 minutos, é tudo ou nada. A bola tem que cair, nem que seja com raiva. Abre 7 pontos de vantagem, mas o Olímpia não dá folga. Vira o placar. 5 segundos para o final, 3 pontos de vantagem para os argentinos. A bola na mão de Oscar. Tenta fugir e ele não deixa. Das mãos dele, direto para a cesta. 88-88. Mais 5 minutos de prorrogação. Não foge a regra. Tem que ser sofrido. Corinthians melhor, empurrado pela torcida. Mas desta vez, a sorte, ou seja lá o que for, está do lado deles. Perdemos o jogo. Fizemos baixaria. Pero bueno, gracias a Dios igualmente somos campeones y bueno, estamos muy contentos porque es el primer título que gana Olimpia, ¿no? Os argentinos ganharam dentro da quadra e dentro da quadra fizeram gestos obscenos para a torcida. Mas uma coisa não justifica a outra. E coincidência ou não, integrantes das torcidas organizadas estavam no ginásio. Tudo o que aconteceu aqui será levado para a Confederação Sul-Americana de Basquete. E Corinthians pode até ficar impedido de participar de outras competições internacionais. Onde o Corinthians estiver, a torcida do Corinthians está, os Gaviões está. Agora, independente de camisa ou faixa ou não, a gente está. No basquete, no futebol, a gente está em todo lugar. Muito amigo. Teve surpresas na convocação da seleção brasileira de basquete para a Olimpíada de Atlanta. O técnico Ari Vidal deixou de fora Mauri, Israel e Suí e chamou novos jogadores como Douglas e Danilo. Confira aí a lista completa. Armadores: Rato, Demetrios e Danilo. Alas: Alberto, Caio e Douglas. Laterais: Alexei e Rogério. Pivôs: Olívia, Caio, Janjão, Rolando e Tonico. O cestinha Oscar, confirmado para a Olimpíada, só vai ser convocado depois da decisão do Campeonato Brasileiro de Basquete que ele está disputando pelo Corinthians.
A maior festa esportiva do planeta está próxima. A Olimpíada de Atlanta reserva muitas novidades. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, falou do esquema de apoio que a delegação brasileira vai ter em Atlanta. O custo da Operação Atlanta gira em torno de 3 milhões de reais. Uma delegação de 320 a 340 pessoas. E desse total, no máximo 228 atletas. Para o presidente do COB, o Brasil deve fazer um papel melhor em Atlanta do que na Olimpíada passada. Apesar do tempo não ter sido o ideal que nós gostaríamos para Atlanta, nós esperamos que Atlanta possa superar o resultado de Barcelona. Agora o senhor acredita que o Brasil conquiste quantas medalhas acima das 3 vencidas em Barcelona? Superando Barcelona, nós já teremos o melhor resultado de Olimpíadas. A Olimpíada começa daqui a 80 dias e ela promete várias novidades. Entre elas, a bicicleta especial, que a equipe norte-americana de ciclismo está testando. É o resultado da mais moderna tecnologia e do investimento de milhões de dólares. O túnel de vento serviu para avaliar a aerodinâmica do equipamento. O desenho desta super bicicleta foi calculado para explorar o ar ao máximo. Mas o sucesso ou o fracasso do projeto só será conhecido na prática na Olimpíada, que começa no dia 19 de julho com cobertura completa da Rede Record. A seguir, o jogão Palmeiras e Portuguesa é o destaque da rodada desta tarde pelo Campeonato Paulista. E a negociação de Bebeto com o Flamengo. A gente volta daqui a pouco. Fiorentina e Atalanta, o primeiro jogo da final. A Atalanta tem a missão de parar o grande artilheiro Batistuta. Fiorentina e Atalanta, Copa da Itália. Nesta quinta, 3h45 da tarde. Já pensou um ataque formado por Amoroso, Sávio, Romário e Bebeto? Demais, né? Pois é, a torcida do Flamengo pode ir comemorando. O presidente Cléber Leite deve anunciar hoje o atacante como o novo reforço do time. O próprio Bebeto já confirmou que já é do Flamengo. Faltam ainda pequenos detalhes para o acerto do contrato, como, por exemplo, a liberação do craque. Ele pode chegar a tempo de disputar o Campeonato Carioca. O passe deve custar 2,5 milhões de dólares. E Bebeto vai jogar por 3 anos no Mengo. É um bom período para reviver a dupla que marcou a Copa do Mundo dos States. No Vasco, adversário do Flamengo para a decisão da Taça Guanabara, a novidade é que a troca de Nilson por Brenner está quase certa. Ele quer ser o herói da decisão e marcar o gol da vitória vascaína. Tarde de muito futebol no Dia do Trabalho. 5 jogos abrem o jogo, a 7ª rodada do segundo turno do Campeonato Paulista. Português e Palmeiras jogam no Canindé, São Paulo e Botafogo no Pacaembu. O Mojimirim recebe o 15 de Jaú. União São João enfrenta o Rio Branco em Araras. A Ferroviária pega o Guarani em Araraquara. E o Juventus joga em casa contra o Araçatuba. Hoje é a vez da Portuguesa tentar se defender da super máquina palmeirense. A Lusa tem um ponto a favor. Foi a última equipe a vencer o Palmeiras. Mas no Parque Antártica ninguém parece preocupado com isso. Está difícil acabar com o humor dessa turma. A última derrota para a Luz em dezembro do ano passado está tão longe dessa fase que o Palmeiras atravessa que o time dá as costas para a história. Passado é passado. Mas o técnico Luxemburgo, cauteloso, quer que o time jogue como quem estivesse decidindo o título. Tem sido sempre assim. E está aí o Palmeiras, mais líder do que nunca, à espera da Portuguesa. 1º de maio, Dia do Trabalho, 2 anos sem Ayrton Senna. S de cena e de saudade. As pistas da Fórmula 1 estão mais vazias para o Brasil e para o mundo. Se ainda tem talento e técnica, falta ousadia, garra, emoção de verdade. Falta Ayrton, falta o mito. Na Fórmula 1, o coração bater mais forte está difícil. E se nas manhãs de domingo a saudade aperta, resta o consolo da lembrança de uma época em que a bandeira do Brasil estava sempre lá em cima. Até amanhã.
pé direito. Corre para Alegria, empatou o Tico. No segundo tempo, Kleber, olha só, mata no peito, golaço! Kleber embala Alegria, embala o título! Palmeiras 2, Portuguesa 1. Na sequência, você vai ficar com o noticiário local. Depois, Adriana Castro e o Jornal da Record, Ney Gonçalves Dias, volta amanhã com o Cidade Alerta, às 6 da tarde. Mas antes, 3h30 da tarde, ao vivo, direto de Florença, Fiorentina e Atalanta, primeira partida da Copa da Itália, decisão com Paulo Stein e Silvio Lancelotti. Agora, a nossa saudade, a nossa homenagem a um ídolo eterno de todos nós. Com ele, com essa homenagem, a gente manda um abraço para todo mundo e um especial para ele, Ayrton Senna. Boa noite, Brasil. Ayrton Senna da Silva, mais brasileiro impossível. Hoje faz 2 anos que uma curva chamada Tamborello marcou o fim de uma viagem, o começo de outra. Predestinado, dedicado, um trabalhador. E olha que tudo aconteceu no dia 1º de maio. É no meio de tanta dor uma justiça do destino. 34 anos, tricampeão mundial, herói, mito. Olha o Ayrton com 4 anos. Garotinho, ele confessa a paixão. Depois veio o kart, a primeira acelerada. 81, campeão europeu de 1.600. Ano seguinte, campeão de tudo na Fórmula 2000. 83, o super campeão na Fórmula 3 na Europa. 24 anos de idade, chega na Fórmula 1. As máquinas, o homem, as vitórias. O tricampeão explode de felicidade. 34 anos de idade. O primeiro de todos, a última acelerada. Tragédia. A lembrança, a saudade, a eternidade, a lição. Depois de tanta conquista, a maior delas, Ayrton, foi você conseguir ficar no coração de tanta gente. Um grande prêmio, a maior das vitórias. É isso, Ayrton. Olha lá, campeão. Júnior, depois de 22 anos de futebol, quando é que você vai pendurar a chuteira? Quando a chuteira é pênalti, não dá pra pendurar. Pênalti, marca de profissional. Muita disposição e alongamento para aquecer. 1.432 pessoas, de 13 a 83 anos, enfrentaram o sol forte para percorrer os 21 quilômetros e 97 metros da 5ª Meia Maratona Internacional do Trabalhador. Ainda no centro da cidade, os amadores não aguentaram o ritmo forte e foram ficando para trás. À frente, a disputa acirrada entre o brasileiro Ronaldo da Costa e o equatoriano Silvio Guerra. Na linha vermelha, Ronaldinho chegou a perder a liderança por alguns minutos, mas conseguiu se recuperar a tempo e cruzar a faixa de chegada na Ilha do Governador em primeiro lugar, pelo 4º ano consecutivo. Ele completou a prova em 1 hora, 3 minutos e 32 segundos, 2 minutos a mais do que o próprio recorde conquistado há 2 anos. Eu já comecei com o pé direito, preparando para tentar o Inter para Atlanta nos 10 mil. Tenho certeza, se Deus quiser, com essa vitória de hoje, vai me dar mais força, mais confiança para mim conseguir o Inter e ir para Atlanta, se Deus quiser. No feminino, a vitória ficou com a pernambucana Risoneide Vanderlei.
com o tempo de 1 hora, 17 minutos e 31 segundos. Qual foi a maior dificuldade na corrida de hoje? A maior dificuldade foi o calor. O calor e a Viviane, que é uma atleta também forte e veloz, porque se você deixar para ganhar dela nos últimos metros, ela passa, mesmo ela cansada. Além dos troféus, os 3 primeiros colocados dividiram uma premiação de R$10 mil, eletrodomésticos e uma passagem para Nova York, onde vai ser realizada uma nova maratona em novembro. O Carioca deve ter um dia chuvoso amanhã. A previsão do Serviço de Meteorologia é de tempo nublado com chuvas esparsas. A temperatura deve cair. E você vai ver depois do intervalo, a dupla de ataque tetracampeã do mundo vai se encontrar no Flamengo. A torcida rubro-negra já pode comemorar. Bebeto vem mesmo formar o ataque dos sonhos com Sávio e Romário. O novo reforço do Flamengo não vai chegar a tempo de participar do segundo turno do campeonato estadual. A contratação de Bebeto por $2,5 milhões foi acertada na tarde de hoje na Espanha, mas o jogador só volta à Gávea no segundo semestre. É que ele tem contrato com o La Coruña até o final de junho. O clube luta por uma vaga na Copa da UEFA. Se a expectativa dos torcedores já é grande, maior ainda é a alegria dos dirigentes, que vão poder contar finalmente com o que consideram o verdadeiro ataque dos sonhos no Campeonato Brasileiro. Bebeto, Romário e Sávio. Só vai ser preciso agora segurar o coração por mais 2 meses. O Botafogo ficou em situação complicada na Taça Libertadores. A equipe não passou de um empate diante do atual campeão da competição, hoje no Maracanã. O Grêmio começa melhor e não dá espaço para o Botafogo jogar. O time gaúcho marca em cima e pressiona o campeão brasileiro. Num bom ataque, Paulo Nunes lança Jardel, que cabeceia forte e obriga Wagner a fazer boa defesa. E no finalzinho do primeiro tempo, Beto lança Túlio, que perde um gol feito, cara a cara com o goleiro. Logo no início do segundo tempo, o Idemar é expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Botafogo não desiste. Aos 22 minutos, Túlio sofre falta. Jamir manda uma bomba e abre o placar. Mas a alegria alvinegra dura pouco. 5 minutos depois, Jardel empata a partida. No final do jogo, o Botafogo perde a oportunidade de marcar o segundo gol. De troco, o Grêmio tenta aproveitar a vantagem em campo e o jogo aéreo, mas o gol da virada não sai. Fim de partida, Botafogo 1, Grêmio 1. Com o empate, a decisão da vaga na próxima fase da Libertadores ficou mesmo para a segunda partida entre Grêmio e Botafogo. O campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores se enfrentam no próximo dia 8. A partida vai ser no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. E o Informe Rio termina aqui. Fique agora com o Jornal da Record. Para você, uma boa noite. Argentinos na final do basquete. Saudade nos 2 anos da morte de Ayrton Senna. Fãs de todas as idades, de todo o Brasil e até de outros países vieram prestar sua homenagem a Ayrton Senna. O Palmeiras completa 5 meses sem derrota. Bebeto e Romário, a dupla de ataque campeã do mundo é do Flamengo. Veja agora no Jornal da Record. São os 2 anos da morte do piloto Ayrton Senna. O CNT Jornal volta em 1 minuto. Um golaço. 1-0 Botafogo. Quatro minutos depois, Rodrigo faz o cruzamento na área e Jardel, para variar, faz de cabeça o gol de empate. Final, Botafogo 1, Grêmio 1. 7 anos depois de ter trocado o Flamengo pelo Vasco, Bebeto está de volta à Gávea. O atacante do La Coruña da Espanha e da seleção brasileira assinou um contrato de 3 anos com o Flamengo hoje à tarde na Espanha. O La Coruña vai receber $2,5 milhões e Bebeto
cerca de 100 mil por mês. Mas ele não disputa o segundo turno do estadual, não. Bebeto só deve se apresentar ao Flamengo no início do mês de julho. Cláudia Cruz. Uma boa noite para você, até amanhã. Mas na decolagem, não conseguiu ganhar altitude e foi obrigado a fazer um pouso forçado. Houve um princípio de incêndio. As informações são de um repórter de rádio que estava no avião. Ele disse ainda que a delegação do Corinthians estava na parte de trás do avião e que ninguém ficou ferido com gravidade. Mais informações a qualquer momento. Veja a seguir, o novo ministro apresenta propostas para acelerar a reforma agrária. E daqui a pouco, um boxeador morre no meio da luta diante das câmeras de TV. Aguarde só um minuto. Eu vou falar uma coisa muito importante para quem dirige. Não basta ser um excelente motorista, seu carro precisa estar em perfeitas condições. Uma revisão qualquer na base do olhômetro pode custar sua vida. Seja inteligente, revise sempre seu veículo da melhor forma possível. Participe desse mutirão, vista a camisa do PARE. Programa PARE, pela redução de acidentes nas estradas. Bebeto volta ao Flamengo 7 anos depois. Você vai saber os detalhes no minuto aqui no Jornal da Record. Do Sul-Americano de Basquete, o Corinthians perdeu por 1 ponto. Nós voltamos em 1 minuto. O nosso amor já tem patente, tem marca registrada. É amor que a gente sente. Eu gosto de você, quero todo o seu carinho. Todo mundo vai saber o que é amar certinho. Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem bolado, direitinho pra nós dois. Bola pênalti, deixa rolar essa paixão. 2 anos da morte de Senna. Fãs vêm do Japão para homenagear o piloto. Você vai ver daqui a pouco, aqui no Jornal da Record. O Paulista. Oferecimento. Chuteiras Pênalti. Essa não dá para pendurar. Grande vitória do Corinthians. Ganhou do Espoli por 3-1 no Equador e ficou mais perto da próxima fase da Taça Libertadores da América. O Botafogo jogou contra o campeão Grêmio no Maracanã. O Grêmio começa melhor e não dá espaço para o Botafogo jogar. O time gaúcho marca em cima e pressiona o campeão brasileiro. Num bom ataque, Paulo Nunes lança Jardel, que cabeceia forte e obriga Wagner a fazer boa defesa. E no finalzinho do primeiro tempo, Beto lança Túlio, que perde um gol feito, cara a cara com o goleiro. Aos 22 minutos, Túlio sofre falta. Jamir manda uma bomba e abre o placar. Mas a alegria alvinegra dura pouco. 5 minutos depois, Jardel empata a partida. No final do jogo, o Botafogo perde a oportunidade de marcar o segundo gol. De troco, o Grêmio tenta aproveitar a vantagem em campo e o jogo aéreo. Mas o gol da virada não sai. Fim de partida. Botafogo 1, Grêmio 1. Mais informações sobre o acidente com um avião do Corinthians no Equador. Chovia muito e o avião não conseguiu decolar, chocando-se no muro do aeroporto. Começou a pegar fogo numa turbina do avião e os passageiros foram retirados rapidamente. Os jogadores do Corinthians não sofreram ferimentos graves, todos estão bem. O único jogador que se feriu é Tupanzinho. Há suspeita de que ele tenha quebrado uma perna. E o repórter Márcio Mourão vai conversar agora com o pai do jogador Zé Elias, que também estava no Equador. É verdade, a notícia chegou agora há pouco aqui ao Brasil. Nós entramos em contato com o senhor José Elias Moedinho, pai do jogador Zé Elias. Boa noite, senhor José. Boa noite, Mourão. Tudo bem? Tudo bem. Quais são as informações que o senhor tem, que o senhor conseguiu lá do Equador? O Zé ligou pra gente questão dos 10, 15 minutos e passou para acalmar-nos, né? Porque a gente fica naquela preocupação que tá tudo bem. Então, o fato de conversar com ele pessoalmente, foi a minha esposa que atendeu, já tranquilizou bastante a gente aqui em casa. E ele pediu, informou que está tudo ok com o pessoal, houve somente escoriações em função do que você já comentaram, do acidente em si, e
escoriações leves. E realmente o Tupã estava com suspeita de algum machucado um pouquinho mais forte a nível de joelho só, mas nada assim ainda confirmado, né? Foi mais um susto de momento. Então ele pediu inclusive para a gente avisar o Adilcinho, a família do Adilcinho, né, que é o administrador que acompanhou, e a esposa do senhor Maluf, né, do senhor Heleno Maluf. Então, quer dizer, a princípio a informação que nós temos é que realmente foi mais um susto, né, e agradecer a Deus por estarem todos vivos, porque realmente foi um susto grande mesmo. Eu imagino como deve estar a família do Zé Elias agora. O senhor José Elias, o senhor sabe como é que foi? O avião estava decolando, o avião voltou? Estava decolando e parece que deu um pepino lá, um probleminha deles lá, não conseguiu subir e ele tentou frear. E nessa tentativa de frenagem é que o avião deu uma derrapada e bateu realmente de encontro a um muro. Deve ser o término da pista, alguma coisa nesse sentido. E o pessoal realmente saiu naqueles tobogãs, desculpa quem está realmente meio nervoso, mas no sistema de escape que tem no avião, então saiu todo mundo rapidinho e não teve nada assim de mais grave, graças a Deus. Ele chegou a falar com o senhor, seu José Elias, se estava chovendo, se o tempo estava ruim? Tava chovendo bastante lá, estava chovendo bastante. Eu não sei que grau que estava, não, mas estava chovendo e fica difícil de falar se tinha condições ou não de decolar, né? Ok, nós estamos conversando com o pai do jogador Zé Elias, do Corinthians, que estava no Equador, e o voo do Corinthians para o Brasil teve uma pequena pane. Alguns jogadores, como o Tupanzinho, parece que ficou levemente ferido. Senhor José Elias Moedinho, o senhor sabe se a delegação volta hoje? Como é que está? Se eles vão permanecer no Equador? A princípio não tem nenhum voo assim que eles poderiam aproveitar para voltar para o Brasil. O que a gente está sabendo é que eles iriam voltar para o hotel. Estava acontecendo esse movimento de translado, né? E depois ele voltaria a ligar aqui para a gente para dar mais informações. Me parece que eles voltaram, ou estão voltando para o mesmo hotel que estavam hospedados. Ok, nós agradecemos muito a sua paciência, as informações que o senhor passou para a gente, viu, senhor José Elias Moedinho? Tá legal, eu que agradeço aí a preocupação de vocês, né? E de nos dar uma força nesse momento, é meio preocupante. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Voltamos com você, Adriana de Castro. 5 meses invicto é o Palmeiras, que venceu o clássico contra a Portuguesa e está cada vez mais próximo do título paulista. O São Paulo ganhou do Botafogo e o Juventus goleou o Araçatuba, que era o vice-líder. Escanteio e Nenê fez 1-0 Juventus. Falta e outro gol de Nenê, 2-0. Escanteio e a bola sobrou para Nenê, terceiro gol dele no jogo, o terceiro do Juventus. O Araçatuba diminuiu com um gol de Tuta, 3-1. Fernando Diniz fechou o placar, Juventus 4, Araçatuba 1. No Pacaembu, o São Paulo derrotou o Botafogo com um gol de Almir. Final, São Paulo 1, Botafogo 0. No Canindé, mais uma vitória do Palmeiras, Júnior cruzou e Miller marcou 1-0. Ainda no primeiro tempo, Zé Maria avançou pela direita e tocou para Tico chutar. Gol da Portuguesa, 1-1. Com um jogador a menos, depois da expulsão de Djalminha, o Palmeiras chegou à vitória com um golaço do zagueiro Kleber. Final, Palmeiras 2, Portuguesa 1. Kleber dedicou o gol à filha recém-nascida. A última derrota do Palmeiras foi em dezembro para a Portuguesa pelo Campeonato Brasileiro. 7 anos depois, o tetracampeão Bebeto volta ao Flamengo. Para ter Bebeto ao lado de Sávio e Romário, o Flamengo não economizou. Vai pagar 2,5 milhões de dólares ao La Coruña da Espanha. Por 3 anos de contrato, Bebeto vai receber cerca de 3 milhões de reais. O tetracampeão, que chegou à Gávea com 16 anos, volta ao Flamengo aos 32. Bebeto se apresenta em julho. Ele disse hoje na Espanha que tem uma dívida de gratidão com o clube, que deixou há 7 anos para jogar no Vasco. Mais uma morte no boxe, a 7ª em menos de 2 anos. O australiano Lance Robson, de 23 anos, morreu depois de uma luta em Melbourne. Ex-campeão australiano dos penas, Robson lutava contra o chinês Liu Gang. Quando ia começar o 6º assalto, ele caiu no ringue.
foi socorrido e levado às pressas para um hospital, onde morreu. A Associação dos Médicos da Austrália quer a proibição do boxe no país. Nos Estados Unidos teve luta de pesos pesados. O favorito Bud Bean, que quer enfrentar Mike Tyson, nocauteou Rick Davis. Por um ponto, o Corinthians perdeu o título de campeão sul-americano de basquete. O Olímpia entrou na quadra com a vantagem de uma vitória na primeira partida da decisão na Argentina. O Corinthians de Oscar precisava vencer para forçar um terceiro jogo. Impedidas de entrar nos estádios, as torcidas organizadas do Corinthians estiveram no Parque São Jorge. O Olímpia também tinha a sua torcida. Foi uma partida muito equilibrada. Apesar do esforço corintiano, os argentinos ganharam o primeiro tempo por 44-42. Oscar pediu o apoio da torcida e o Corinthians reagiu. Chegou a ficar 7 pontos na frente. O Olímpia equilibrou e só não venceu no tempo normal porque Oscar acertou uma cesta de 3 pontos e empatou em 88. Ao lado do argentino Jorge Raca, Oscar foi o cestinha com 31 pontos. A partida foi para a prorrogação de 5 minutos. Raca fez uma cesta de 3 pontos a 6 segundos do final. O Corinthians errou o ataque e perdeu o jogo. 101-100 para o Olímpia. Na comemoração, o time argentino provocou a torcida corintiana. E aí começou um triste espetáculo. Muita briga, cadeiras voando e uma confusão que pode resultar em punição para o Corinthians. Para o Olímpia sobrou o primeiro título de campeão sul-americano. Para os fãs do tricampeão Ayrton Senna, hoje foi um dia muito especial. Um dia de correr atrás da saudade sem esconder a emoção. A lágrima silenciosa traz a dor da saudade. A romaria de fãs para visitar o túmulo de Ayrton Senna começou cedo no cemitério do Morumbi. Com flores, cartazes, cada um escolheu a sua maneira de homenagear o campeão. Gente como a metalúrgica Maria Solange, que chegou às 7 horas da manhã para limpar a lápide. Ou a dona de casa Isabel, de 61 anos, que levou um desenho. Carinho, né? Então, um amor assim que o Ayrton Senna a gente não vai esquecer, acho que nunca. É uma emoção muito grande. É uma emoção de uma perda de um filho. Esse homem andou 30 quilômetros para chegar ao cemitério. Muitos vieram de longe. Eu vim do Rio Grande do Sul. Apenas Minas Gerais. Os fãs vieram de vários estados e até de outros países, como por exemplo esse grupo com 50 japoneses que veio de Tóquio especialmente para conhecer a história de Ayrton Senna e visitar o túmulo dele. Emocionados, os japoneses passaram horas no cemitério. Entre eles, Yoshitoshi Sakurai, empresário que em 84 contratou Senna na escuderia Lotus. Luta que ele sempre teve, ainda se mantém, principalmente no Japão, e gostaria de falar para ele que todo o esforço dele ainda está vivo no povo japonês. Os pequenos fãs também apareceram. Esse foi abraçado ao amigo. O que você lembra do Ayrton Senna? Que ele tem um carro de corrida.